Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje vamos fazer a continuação, capítulo 1, resuminho pra vocês, do livro do Adalto Lorenzo, Como Tudo Começou, tá? São 20 páginas, aproximadamente 20 páginas o capítulo 1, então eu não vou falar tudo, tá? Mas eu vou falar os pontos mais importantes do que ele tratou aqui. Mas antes de começar, eu peço para você deixar o like, beleza? Deixa o like, ajuda aí meu trabalho. Comenta para gerar mais interação, beleza? O que vocês acham da ideia que vão ser tratadas durante esse vídeo, né? Por meio do livro e algumas ideias que eu também vou trazer. Compartilha para alcançar mais pessoas, tá? Vamos bater logo essa meta aí de monetizar logo o canal. Falta muitas horas, mas vamos lá. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, capítulo 1, né? A origem das teorias, como tudo começou. Então, bora lá, beleza? Vai ser bem interessante, fica até o final. Hoje o pai tá bonitão, ó, lindão. Não, parece que foi na verdade. Bom, ele começa com algumas frases de Provérbios, o livro da Bíblia. E eu vou ler, que é bem interessante, tá? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18:15. Provérbio 23:12. Aplica o teu coração ao ensino, e os teus ouvidos a palavras de conhecimento. Tá? Citado pelo rei Salomão e tal, ele deixa a base bíblica. Bom, ele começa com tema a origem das cosmosvisões, tá? Ele vai dar essa ideia de naturalismo, criacionismo e tal, essas coisas. Tem um pequeno roteirinho aqui, só alguns títulos que eu botei, mas eu creio que vai ser bem de boa. Então, ele começa com essa ideia de naturalismo, criacionismo, que a ideia naturalista, ela vai pegar para processos naturais, onde vieram a complexidade da vida, do universo e tal, essas coisas, sem ter algo inteligente, sem ser algo proposital. Isso seria o naturalismo. Já o criacionismo, por outro lado, seria algo proposital, tá? Seria algo realmente com uma função. Então teria um design, que não necessariamente precisa ser algo da Bíblia, que não é o que não é o que o design inteligente quer saber, né? Isso eu acho que eu citei no vídeo passado. O design inteligente, ele só quer realmente detectar por meio da ciência que existe realmente um design e que a gente excluiria o naturalismo materialista, tá bom? Então, ele começa com De Volta para o Passado e ele cita alguns filósofos bem importantes. Por exemplo, como Tales de Mileto, que cria no naturalismo, né? Então ele cria no naturalismo. Um dos discípulos de Tales seria o Anaximandro de Mileto, acho que é assim que fala, Anaximandro de Mileto. E por outro lado, ele pega para filósofos que creiam em Deus, e grandes nomes também estavam aqui presentes, como por exemplo Platão e o seu discípulo Aristóteles, tá? Então, interessante, ele cita aqui um pouco mais da história e tal. E depois ele vem com nomes bem massa aqui, de pessoas que da ciência que tiveram grande contribuição, que deram, na verdade, grande contribuição, e que era cristão, tá? No vídeo passado eu citei Gregor Mendel, eu citei Klepper, mas tem outros aqui bem interessantes, como Francis Bacon, Galileu Galilei, Pascal, Isaac Newton, acho que eu falei, não sei se eu falei, John Dalton, tá? Tem outros, tem um monte aqui, George Stokes, tem um monte, eu não vou citar tudo não. E na verdade faltou, tá? Tem mais, ó, tem mais aqui, tem um monte. Então, bem massa, ele pergunta: quais razões científicas teriam feito com que tantos nomes importantes da ciência tivessem optado pelo posicionamento criacionista e não pelo naturalismo? E bem interessante, tem aqui Michel Faraday. É bom vocês pesquisarem um pouco da história do Faraday, porque eu não lembro muito bem, mas foi um certo momento que ele estava com dúvida, alguma coisa assim e tal.
E foi pro meu de... Sério, foi pro meu do que ele acreditava que ele continuou fazendo. Eu não lembro muito bem, não lembro bem. Mas eu sei que foi algo impressionante. Na primeira vez que eu vi essa história, eu fiquei, nossa, caraca, ele contribuiu por causa disso, cara. Entendeu? Então, eu recomendo. Então, estudem um pouco sobre Faraday. Eu não lembro muito bem a história, não. Tá, muita coisa pra lembrar, não. Muita coisa. Depois ele pega o título A Origem das Teorias, tá bom? Então ele fala sobre causa e efeito. Causa e efeito. Que é bem perceptível, na verdade. Tem que ter uma causa primeira. Porque se essa causa primeira foi causada, então ela não é a causa primeira. Entendeu? Seria o nome errado. Então, teria que ter uma causa primeira. Ou seja, aquela pergunta de... se Deus existe, quem criou Deus? Não faz sentido. Por quê? Porque se Deus foi criado, aí você vai para a pergunta, então, quem criou o Pai de Deus? Entendeu? E quem criou o Pai do Pai de Deus? Então você vai ficar nesse loop? Vai ficar nesse infinito? Não. Você tem que ter uma causa primeira, uma causa que foi iniciada. Tá? Essa causa seria Deus. E ele tem que ser fora do tempo, fora do espaço, que nem eu falei. Entendeu? Fora da matéria. Bom, ele dá um exemplo lá que massa, por exemplo, nuvem. Nuvem tem raio. Nuvem tem relâmpago. Nuvem tem raio, com raio tem trovão. Ou seja, se eu não tenho um raio, eu não tenho um trovão. Simples. Se eu não tenho nuvem, eu não tenho relâmpago. Eu não tenho raio, logo eu não tenho trovão. Ou seja, se eu não tenho nuvem, eu não tenho nada disso. Eu não tenho nem raio, nem trovão, nem relâmpago. Simples análise. Causa e efeito. Causa e efeito. Depois ele vem com outro tema, que é testando teorias com leis. Então, a gente tem leis físicas. E como que a gente prova que uma teoria... provar não, porque se ela fosse provada, ela seria uma lei. Mas como que tem embasamento científico para aquela teoria? Pô, meu, das leis. Eu tenho várias leis. Lei da termodinâmica, lei da biologia, como lei de Gregor Mendel, né? Bom, tem, sei lá, lei da gravitação de Newton. Tem várias leis. Então, se eu tenho várias leis, eu aplico a minha teoria e ela realmente consegue englobar tranquilamente, rapaz, essa teoria tá massa. Agora, digamos que eu sou seletivo. Não, essa lei eu quero. Essa lei aqui eu não quero não. Não é bem assim não. Você não está incluindo todas as leis. Não é as leis que regem o universo? Como que você não está incluindo dentro da teoria? Como que você quer saber como começou se você não está incluindo as leis que regem? Entendeu? Ah, é seletivo? Aí que tá errado, entendeu? Por isso que quando a gente fala de naturalismo e a gente fala desses bilhões de anos, fica meio complicado. Porque quando a gente fala da lei da termodinâmica, a segunda lei, ou melhor, a gente fala sobre entropia. E a gente está falando de grau de desorganização. Então, ao longo do tempo, quanto mais tempo, mais desorganização. E o que eles falam? Eles falam que a gente foi evoluindo, mas como assim? Como que a gente foi evoluindo se a gente tende a se degradar, vamos dizer assim? A se desorganizar, entendeu? Então, mais ou menos isso. Depois ele cita 5 pontos, ou 5 elementos, bem interessantes. Então, eu vou ler aqui essa parte inicial. Existem 5 elementos básicos na formulação de uma proposta científica. Então, ele fala que é indiscutível, não pode ser deixado de fora. O cientista, o raciocínio, a evidência, a teoria e a probabilidade, tá bom? Então, ele destrincha um pouco mais disso agora. Então, ele começa falando um pouco sobre essa lei bem massa, lei de Planck. Cara, eu gostei muito. É uma lei de várias variáveis. Acho que vai ficar meio coisado aí. Uma lei de várias variáveis, eu não sei muito bem. Bom, eu não quero falar besteira, mas eu sei que é a velocidade da luz. Tá mexendo porque a minha cachorrinha tá embaixo. C é a velocidade da luz. F deve ser frequência, eu chutaria. Frequência. Deve ser o número de Euler, entre outras coisas. Então, ele fala que tinha primeiro uma lei, e essa lei ela não estava sendo completamente aplicada, vamos dizer assim.
Ela só era aplicada para alguns casos. E acabou que veio o Planck, né? E melhorou essa lei. Então, a ideia era que, tipo, rapaz, era mais ou menos isso. Não é que funcionou para alguns casos, ela tá funcionando para todos os casos. Entendeu? Não é o que aparentava ser isso. Na verdade, ela tava errada, assim, em certo ponto. Por quê? Porque ela não englobava tudo. Ela tem que englobar tudo. Então foi Planck que foi lá e coisou. Então, essa ideia do cientista, né? De saber, ele tem que analisar, cara, se aquilo faz sentido ou não. E o cientista, ele não detém a verdade. A ciência não detém a verdade. A ciência, ela está em procura da verdade. Em procura. Ou seja, quando você duvida, na verdade você está sendo um pouco cientista, né? Terra plana. Rapaz, mas essa ideia de duvidar é uma ideia cientista, né? Tá. É absurdo, tá, mas a ideia é cientista. Então a gente deve receber com todo respeito. Nossa, por quê? Por causa disso? Não, mas tem isso, cara. Aí, verdade. Entendeu? Mas essa ideia de duvidar é uma ideia científica. Então, ele fala bem assim, é possível que cientistas estejam errados sobre certas teorias e que permaneçam no erro por muito tempo. É possível ainda que uma grande maioria dos cientistas creia numa teoria errada. A história está cheia de exemplos, bem como os estantes de livros científicos ultrapassados, os quais existem nas bibliotecas e são prova clara deste fato. Ou seja, tem livros que passaram por diversas atualizações. Diversas. Tá? Era uma coisa, mas não, descobri que na verdade estava incompleto, era para ser outra coisa. Então, beleza? E é isso. Bom, aí tem um raciocínio que ele deixa bem massa aqui. Eu vou tentar acelerar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Um raciocínio, vamos lá. Nem todo raciocínio lógico, ele deixa claro, é verdadeiro. O raciocínio, ele pode estar errado, tá bom? E ele dá essa ideia disso aqui, ó. Desse raciocínio aqui. Digamos que você vai de A até Z. Você vai da sua casa até o trabalho. Então você passa pelo ponto B, que está na metade. Beleza? Ele afirma que você nunca vai chegar no trabalho, saindo de casa. Por quê? Vamos lá. Você passa pelo ponto B. Quando você está no ponto B, você vai do ponto B, você está na metade, para chegar no trabalho, você passa pelo ponto C, que está na metade também. Beleza. Quando você chega no ponto C, aí você aí tem um ponto D que está na metade. Não sei se você percebeu, mas se você fazer isso, pensar bem, você vai fazer isso infinitamente. Ou seja, você nunca vai chegar no seu ponto de chegada, que seria o trabalho. Mas na verdade esse raciocínio, por mais que ele esteja certo na verdade essa ideia tá certa, né? De metade, vai dar infinito, tá certo essa ideia. Mas a ideia que você nunca vai chegar tá errada, porque a gente prova isso experimentalmente não, diariamente é o melhor. Diariamente eu consigo chegar. Então não tem base diaral, como é? No dia a dia, entendeu? Não tem base no nosso dia a dia. Então, ele dá essa ideia de soma, né? Séries de sequência aqui, ó, que a pessoa vê lá em cálculo 2, pelo menos aqui. E, bom, é interessante, né? Interessantíssimo. Então ele deu uma sequência de uma série infinita. E aqui é só um complemento, dizendo, se uma série converge ou diverge, tal, é interessante. Então, só para deixar claro, a soma de uma série, de uma PG, né, que é progressão geométrica, a soma de uma PG infinita é simplesmente A1 dividido por 1 menos a razão, tá? É por isso que aqui ele dá um exemplo, ó, 0,6 mais 0,06 mais 0,006, soma isso infinitamente, dá 2 sobre 3. Como que a gente faz isso? A1 dividido por 1 menos a razão. E a razão aqui é 1 sobre 10, né? Vai sempre diminuindo. Vai sempre multiplicando por 0,1. Tá? Então, beleza. Interessantíssimo. Vamos lá, vamos adiantar. Tem a evidência. Vamos lá, a evidência. Aqui é interessantíssimo. Por quê? Ele traz uma ideia matemática para provar que nem tudo que aparenta realmente é. Por exemplo, ele dá uma ideia assim. Digamos que eu vou pegar a raiz quadrada de 2025.
Qual é o valor disso? É 45. Ou seja, 20 mais 25. Tá, digamos que eu pego outra raiz quadrada de 3025. 3025. Seria 30 mais 25, 55. Bateu também. Bateu. Digamos que eu pego agora a raiz quadrada de 9801. Seria 98 mais 01, 99. Bateu. Então, ele falou bem assim. Então, vamos fazer uma teoria aqui. A raiz quadrada de qualquer número de 4 algarismos pode ser obtida através da soma dos dois primeiros algarismos deste número com os dois últimos. Beleza? Minha teoria. Tem evidência? Tem evidência. Eu não fiz 3 casos. Não deu certo? Só que assim, eu peguei outra raiz quadrada e não deu. Não deu. Por exemplo, a raiz quadrada de 1024. Aí seria 10 mais 24. 34. Mas na verdade não. A raiz de 1024 é 32. Então errei. Ou melhor, então tá errado a teoria. Eu não posso dizer que essa teoria tá certa. Por quê? Por causa da exceção? Não. Ela tem que seguir todas as raízes quadradas, tem que seguir essa lógica. Senão a teoria tá errada. Simplesmente assim. Então ele dá outros exemplos. Aí você chega à conclusão que a raiz quadrada que deram certo foi exatamente o que eu citei aqui. Era a raiz quadrada de 2025, raiz quadrada de 3025 e raiz quadrada de 9801. Somente elas davam certo, o resto dá tudo errado. Então, essa teoria está errada. Então, ter cuidado com as evidências e saber como montar essas teorias, se essas teorias realmente estão certas. Porque nem todas as evidências vão apontar para essa teoria tá correta, entendeu? Então, nesse caso, tinha evidência, formei a teoria, que dava certo para 3 casos, mas para os demais ela dava errado, então essa teoria é falsa, tá? Beleza? Ela tem que ser aplicada para todos os casos, né? Então o erro estava na formulação da teoria, porque ele falava que qualquer raiz quadrada de 4 algarismos, qualquer raiz quadrada de 4 algarismos, então tem que englobar tudo. Bom, ele cita aqui a teoria. Ele cita 2 teorias. Qual é a possível... aí aqui é uma ideia... Ele está falando uma ideia naturalista ou uma ideia criacionista. Tá? A ideia que assim... A primeira teoria seria... Digamos que você vai para um lugar e tem um bolo. Digamos que tem um bolo aqui. Sei lá, vou dar um exemplo. Tem um bolo aqui. Tá, mas esse bolo tá bem feito, cara. Qual a probabilidade? Eu cheguei e tava aqui. Nossa, minha mãe fez esse bolo. Tá gostoso, tá bem feito, tá bem chamativo, tá bem criativo. Né? Essa é a primeira teoria que ele dá, mais ou menos isso, eu tô só contextualizando. A segunda, ele dá um texto bem maior. Seria isso aqui por causas naturais, ou seja, ele fala de um caminhão. Digamos, tô dando exemplo, vem um caminhão aqui e tomba, sai capotando de lá daquela rua de lá até aqui. E acaba misturando os ingredientes, papapá, pega fogo, queima o bolo. Então vai lá alguém, entra no caminhão, apaga o fogo e pega o bolo. E bota aqui. E aí, o caminhão fez o bolo. Que massa, hein? Essa é a ideia naturalista, cara. Então foi coisa aleatória, juntou, papapá, pegou fogo, papapá, e fez o bolo bem bonitinho. Coisa linda. Ainda digo mais, ainda tem um nome assim, parabéns Davi Fernando. Viu? Ainda tem um nome, parabéns Davi Fernando. Então, essa é a ideia naturalista. Então quando a gente fala dessas teorias, a gente está falando de probabilidade. E a probabilidade, ela está bem relacionada com as teorias, porque ela fala com que certeza a gente pode acreditar naquela teoria. A probabilidade vem para isso. Será que vale a pena? Tá? Não é a teoria que... Não é à toa que... tem um cara aqui, Borel, né? Borel. Mas antes de falar de Borel, ele dá... O Adalto, ele fala um pouco sobre fatorial. Tá? Fatorial e tal. Essa é a ideia de permutação. Por exemplo, ele dá... ele vai conectar essa ideia de complexidade com o bolo. Tá? Então, ele fala que tem 4 letras, A, T, G e O. Pensava que era aquela do DNA, né? Os ácidos nucleicos, adenina,
tirina, citosina e guilina, mas ele botou um O aqui. Tá? Aí ele pediu para permutar, simplesmente permutar, ou seja, fazer um anagrama, trocar essas letras, 4 letras, sem que elas se repitam. Então a gente teria 24, né? Fatorial. Eita, 24 possibilidades, que seria 4 fatorial. Tá? Então essa é uma ideia de permutação, uma ideia de anagrama mesmo. Né? Anagrama, chamado de anagrama. Então, beleza. Aí ele dá essas possibilidades aqui, antes que a gente fale do Borel, né? As 24 possibilidades. Tá? Então depois ele fala também sobre a palavra conquistável, né? Digamos que está dentro desse bichinho. Eu vou sortear e eu tenho que tirar a palavra conquistável. Então seria 12 fatorial, que seria esse número gigantesco, seria 479 milhões 1.600 números. Possibilidades, né? 479 milhões 1.600 números. Creio que era isso. Então, no mais é isso. Seria 12 fatorial, porque a gente tem 12 letras. E nenhuma letra se repete, né? Porque se repetisse, seria uma permutação com repetição, tá? Beleza? Aí depois ele fala sobre Carl Sagan e tal. Porque Carl Sagan fala bem assim, Carl Sagan e outros rapazes aqui, que eu não sei se é físico, astrólogos, astrônomos. Então, eles calculam a probabilidade do homem ter evoluído. E o resultado foi 1 em 10 elevado a 2 bilhões. 2 bilhões. É aí que tá o problema, cara. Por quê? Borel, que é o que eu vou citar agora, ele fala assim, se a probabilidade ela for 1 dividido por 10 elevado a 50, ela é impossível de acontecer. Ela é impossível de acontecer. Então, isso é o que o Borel falou, tá? Não lembro se o Borel era um matemático ou era um físico, mas ele calculou isso aí e tal. Na verdade, é uma verdade, tá? Então, a gente tem que aceitar a demonstração do evento de Borel. Então, aqui fala que Emile Borel demonstrou que eventos com probabilidade 1 entre 1 elevado a 50, né, simplesmente não ocorrem. Acho que aqui deve ser 10, porque está 1.0. Deve ser 10. Acho que ele tem um pequeno errinho aqui, eu acho. 10 elevado a 50, tá? Eu lembro disso, eu lembro desses vídeos do Adalto. Bora lá, gente, vamos adiantar aqui. Bom, depois ele fala sobre a teoria da criação especial, tá? Um pouco da teoria da criação especial, 2 teorias, 2 modelos, naturalismo e criacionismo, tá? Bom, aqui ele fala 5 pontos da teoria da criação especial, beleza? E algo sobre a relevância da complexidade, né? Relevância sobre a complexidade. Perguntando, seria ilógico pensar na existência de uma inteligência que produziria tal complexidade, como por exemplo aves, animais, o universo? Seria irracional concluir que tal complexidade é resultado dessa inteligência? Seria anticientífico aceitar uma criação intencional? Tá? Então, mais ou menos isso. E para finalizar, ele fala a relevância na consideração de Deus. Então tem 5 pontos aqui. Tá? Então tem um argumento teológico, argumento estético, argumento volitivo, argumento moral e argumento cosmológico. E aqui é bem interessante, porque eu acho que eu não citei nenhum vídeo desse, que seria, por exemplo, a consciência. Se a gente evoluiu, por que a gente pensa? Por que a gente está criando leis físicas, por exemplo? Descobrindo leis físicas. Criando não, né? Que a gente não cria não, porque essas leis já estavam lá. Está descobrindo. Por que a gente está descobrindo leis físicas? Qual é a importância dos homens da caverna, que estavam só se preocupando em se alimentar, em criar leis físicas, por exemplo? Descobrir leis físicas. Não faz sentido nenhum, cara. O que isso vai acrescentar pro cara da caverna louvar, cantar? Entendeu? É mais ou menos isso. E alguns pontos finais.
E para reflexão. Ele fala que tanto quem crê em Deus como os ateus, eles têm fé. Só que na verdade, cara, o ateu ele tem mais. Porque ele tá dizendo que a matéria veio do nada. Sem ninguém. A matéria veio do nada sem ninguém. Isso aqui, o talco, veio do nada sem ninguém. Tipo, o talco se autocriou, gente. Como assim, cara? Que loucura, meu irmão. Então tem outros, como não crer no absoluto, né? E aqui ele fala de Einstein, da teoria da relatividade e tal. Então, a própria teoria da relatividade proposta por Albert Einstein diz que tudo é relativo em função da velocidade da luz, que é um absoluto proposto por ele. Então, cuidado, a gente tem verdade e aparência, né? Que eu fiz um vídeo. Acho que é lá que eu falo sobre isso. Ou é sobre legado e influência que eu falei sobre isso. Cara, é perigoso falar que a verdade é relativa, tá? A verdade é absoluta. Quando você fala que a verdade... Não, a verdade é relativa, eu tenho certeza. Então você está sendo absoluto, cara. Por quê? Porque se a verdade é relativa, o que você está afirmando é relativo. Tá vendo que fica uma loucura, meu irmão? Fica uma loucura. Como é que a gente vai... Lei física... eu não quero não considerar a lei da gravidade mais não. Quero mais não. Então é isso. Então ele cita sobre a origem do bolo de chocolate, que seria o bolo que a gente ia citando, já estava citado. E também sobre a Bíblia. Que assim, e a gente termina aqui, né? Não, e depois eu falei isso aqui, cara. Ele fala da Bíblia. Cara, a Bíblia tá aí, ó, há anos. E nunca precisou de uma atualização. E tá lá. Verdade científica, já tinha Pangeia, já tinha água no início do planeta. Possivelmente no início do universo também, tá? Sobre verdades sobre cidades, rei, descobertas arqueológicas que cooperam com a Bíblia. Então tá lá, ó, há anos, meu amigo, há anos. Então, para finalizar, argumento cosmológico. Bom, aqui parece um poeminha. Vou ler para vocês e a gente finaliza. Vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Mais ou menos assim. E a gente termina. Vai ser tipo um áudio narrado pelo fundo, tá? Então, antes de eu falar parece um pequeno poema, bem interessante. Eu peço a vocês novamente deixar o like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Tranquilo? Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido muito. Bora lá? Foi? A ciência e a filosofia procuram uma causa para todo efeito. A causa do sem fim é a existência do infinito. Da eternidade é a existência do eterno. Do espaço ilimitado é a onipresença. Do poder é a onipotência. Da sabedoria é a onisciência. Da personalidade é o pessoal. Das emoções é o emocional. Da vontade é a volição. Da ética é a moral. Da espiritualidade é o espiritual. Da beleza é a estética. Da retidão é a santidade. Do amar é o amor. Da vida é a existência. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tamo junto! O pai é bonito demais, ó. O pai tá estiloso. Fala a verdade, tá não?